Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão e agora iremos trabalhar mais uma aula de História. Hoje, a nona aula online da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Pegue seu material, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua borracha e venha para mais uma viagem com o tema Formação e Ocupação do Território Brasileiro, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Vamos para mais uma aula de História. O território do Brasil ocupa uma área de 8.514.876 km², em virtude de sua extensão territorial. O Brasil é considerado um país continental, por ocupar grande parte da América do Sul. O país se encontra em quinto lugar em tamanho de território. A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte da população habita uma região litorânea, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, resultado da forma como o Brasil foi povoado. Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado no ano de 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. Os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país foram: no século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral. A principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar. Produzido, e esse produto que era muito apreciado, principalmente na Europa. A produção era destinada à exportação. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra, cultivadas com força de trabalho escrava. O crescimento da exportação levou aos primeiros centros urbanos no litoral, às cidades portuárias. No século XVII e XVIII, foram marcados pela produção pastoril, que adentrou a oeste do país, e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamantes nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de Aurífero e fez surgir várias cidades. No século XIX, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades. Aqui nós temos uma foto que traz
a representação do território brasileiro. Aqui está distribuído vários estados, várias cidades, ou seja, a formação do mapa do Brasil. Aqui está o Brasil, de forma geral. A formação do território brasileiro tem as seguintes. Nós temos aqui o mapa do Brasil, que está sendo dividido entre vários estados. E nessa parte aqui ao lado, que nós temos a cor azul aqui, representa o Oceano Atlântico. Vamos conhecer cada estado brasileiro. Vamos iniciar por Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está localizado aqui. Em seguida, nós temos Santa Catarina, Paraná, na cor verde fraco, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aí nós temos Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás, aqui pequenininho, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Aí temos aqui Mato Grosso, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e o Acre. Portanto, nós temos aqui diversos estados que compõem o Brasil. E o Sergipe está aqui entre Bahia e Alagoas. Vocês podem estar analisando, verificando, certo? E conhecendo onde está localizado cada estado brasileiro. Ok? O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material ou imaterial, pela cultura de determinada sociedade, que, devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e, melhor, para a humanidade. Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico, cultural, por algum órgão ou entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi tombado como patrimônio. Podem ser bens considerados patrimônio histórico cultural. Obras de artes plásticas, como pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral. Construções e conjuntos arquitetônicos, como cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos, festas e festividades, como música, elementos culinários, entre outros representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já existiram no mundo. Nós temos aqui uma imagem da cidade de Salvador, que foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico Cultural Material da Humanidade.
O que determina se um bem cultural é ou não patrimônio histórico cultural? São a sua relevância histórica para a formação identitária de cultura de um povo e a importância da preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo. Para pensar na importância do patrimônio histórico cultural, é de sua preservação. Basta fazer um exercício de imaginação. Imagine que você tenha nascido em um local completamente isolado, sem desenvolvimento linguístico, sem alteração do ser humano na paisagem e sem interação com os outros seres humanos. A cultura molda as nossas personalidades, colocando-nos uma identidade cultural. Do mesmo modo, o brasileiro que foi criado no Japão ou o paulista que foi criado na tribo indígena, se tiverem noção de sua origem, pode desenvolver algum sentimento de pertencimento à sua cultura original, pois há uma identidade de cada cultura que possibilita o sentimento de valorização. Desafio. Para você, o que é patrimônio histórico-cultural? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.